Fala, galera do Nás do Bertola. Bom, cara, quanto tempo que a gente não faz um vídeo, né? Pré-jogo, pós-jogo, vídeo de análise. Há quanto tempo a gente não faz e dessa vez eu consegui um tempinho aí para fazer essa análise muito especial, né? Porque é pós-jogo de Fluminense Internacional, uma classificação heróica, gigantesca do Fluminense dentro do Beira-Rio. Mas nada, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo para vários amigos tricolores, amigas tricolores, tá? E também que você curta esse vídeo, poste no seu story, tá bom? Então vamos lá, cara. Bom, vamos primeiro analisar, né, o primeiro jogo, uma parte do primeiro jogo, porque a intenção aqui é falar mais do segundo jogo, do jogo da volta, né? O Fluminense teve muita dificuldade no primeiro jogo no Maracanã, mas é um time que não desiste, tem um treinador que não desiste, que é o Fernando Diniz, né? O Fluminense começou ali muito em cima do Internacional no primeiro jogo. O Internacional, de repente, começou a equilibrar mais o jogo e começou a mandar no jogo, a ditar o ritmo da partida, né? E, cara, o Fluminense abriu o placar e o Inter começou a ditar o ritmo e tal, e empatou, né? E empatou logo assim que o Samuel Xavier foi expulso, um pouquinho depois o Inter empatou e, consequentemente, virou a partida, né? O Fluminense, nesse jogo, né, adotou uma postura de início, né? É um esquema de 4-2-4, né? Um esquema super ofensivo, é um esquema ousado do Fernando Diniz, né? Com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. No meio de campo a gente tinha André, né? André e Ganso, certo? André e Ganso. E na frente a gente tinha Arias pelo lado direito, Cano, John Kennedy, desculpa, John Kennedy, e pelo lado esquerdo, Keno. Né? Então o Fluminense tinha ali dois homens de meio de campo, o Ganso e o André. E para esse segundo jogo da volta, o Tricolor estava meio apreensivo com essa escalação, né? Porque o Fluminense sofreu muito com o meio de campo contra o Inter dominou aquele meio de campo com Alan Patrick, com Arangues, com Johnny. São bons jogadores e acabaram que conseguiram jogar muito, aproveitaram muito o espaço que o Fluminense dava no meio de campo no primeiro jogo. Então, o 2-2 terminou ali com um sentimento de não de vitória para o time pro Fluminense, né? Não de vitória, mas com o sentimento de ainda dá, né? No jogo da volta dá pra gente vencer o Internacional lá. E o Fernando Diniz fala isso quando acaba o jogo. O Fernando Diniz fala assim: "Vamos ganhar, né? A gente vai ganhar esse campeonato". Então o sentimento foi esse. O Internacional, eu acho que tem grande parte do Kudê, né, do treinador do Inter, nessa história, porque o Internacional estava com um a mais, e aí o Kudê foi lá e quis segurar o jogo e tal. Talvez se ele mudasse ali algumas peças pro campo ofensivo, né, para ser mais ofensivo, talvez mataria o confronto, e aí de repente não teria chance para o Fluminense virar. Bom, e aí vamos para o jogo da volta, que foi um jogo absurdamente inesquecível, histórico, tanto para o Tricolor, tanto para o Colorado, né, negativamente para o Colorado, mas assim, para quem gosta de futebol, ver uma mudança tão drástica de resultado sabe, de desempenho no campo, de postura mesmo, é muito legal, cara. Foi muito legal o jogo. Para os rivais, é lógico, acho que não foi bom, né? Para os rivais botafoguenses, flamenguistas e vascaínos, não foi bom, né? Não foi bom essa virada do Fluminense, porque para mim eu acho que é muito difícil o Fluminense perder dentro do Maracanã na final, né? Nessa final da Libertadores. Então, seja com Palmeiras e Boca. Acho que o jogo de ontem foi assim, foi decidido mesmo, porque para mim, se o Fluminense tivesse que sair, sairia para o Internacional ontem e não foi isso que aconteceu, tá? Então assim, vamos para o jogo da Beira-Rio, né? Do Beira-Rio. Vamos falar sobre esse jogo, porque foi um jogo que a torcida do Fluminense ainda não sabia direito qual seria a escalação, porque ou seria a escalação do primeiro jogo, né, com 4-2-4, como eu já falei aqui atrás, anteriormente, ou né, o Diniz ali mexeria na equipe para deixar um time mais compacto, mais equilibrado, né? E o Diniz fez isso, deixou o time mais equilibrado, né? Começou ali com Fábio no gol, o Samuel Xavier não podia jogar porque foi expulso, então o Guga entrou, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, né? E aí vem no meio, né? André, Alexander e Ganso. Então o Fluminense tinha
três homens ali no meio de campo. Já faz uma diferença enorme, né? Porque o Alexander é um jogador jovem, um jogador que consegue preencher muitas áreas do campo, tanto ali na parte defensiva, tanto na parte ofensiva. É um cara que se projeta muito mais que o André, tá? Na parte ofensiva. Então, o Fluminense estava com esses três homens de meio de campo. Logo à frente tinha Keno, Arias do outro lado, né? Arias do lado direito e Keno do lado esquerdo, e o Cano centralizado, né? Ali na parte ofensiva do time do Fluminense. Então, John Kennedy ficou no banco e mais tarde a gente fala um pouco mais dele porque ele foi fundamental no jogo. Agora vamos falar sobre o primeiro tempo, né, do jogo do Fluminense e Inter. Acho que o Inter começou muito bem, começou pressionando a equipe do Fluminense lá em cima. O Fluminense que gosta, todo mundo sabe, que gosta de tocar a bola ali atrás e tal, para vir construindo, às vezes de um lado só do campo. Mas o Internacional conseguiu, cara, no primeiro tempo ali, conseguiu marcar muito bem a equipe do Fluminense, muito bem mesmo, marcando pressão, e quando pressionava já ia direto pro gol, já ia tentar fazer o gol. Então assim, o Internacional começou bem na partida e aos 10 minutos fez o gol ali com uma falha do Fábio, né, com gol do Mercado de cabeça, que é um zagueiro também importantíssimo, tá? Fez um baita primeiro tempo, acho que tirou muitas bolas ali da equipe do Fluminense, e o Fluminense não estava conseguindo segurar essa bola no ataque, né? Tinha ali posse de bola, tanto que no primeiro tempo o Fluminense teve 64% de posse de bola, então foi uma posse de bola ali, não sei se pode dizer ineficaz, mas foi uma posse de bola que não resultou em muita coisa, né? Porque o Internacional teve 8 finalizações no jogo e o Fluminense só teve 3. Então, com 60 e poucos por cento da posse de bola, o Fluminense tinha que criar mais e acabou não criando, né? Então, o Internacional, né, na verdade, o Internacional foi melhor nesse primeiro tempo. Acho que o resultado ali um pouco mais justo seria uns 2-0 o Inter, porque o Internacional estava um pouco com um ritmo mais acelerado do que o Fluminense, estava com um ritmo mais intenso do que o Fluminense, então a confiança no time do Inter ali estava muito grande, né? Então o Inter tinha que fazer logo o segundo gol para poder levar o segundo tempo um pouco mais assim, equilibrado, né? Um pouco mais cadenciado e tal. E poderia ali neutralizar a equipe do Fluminense, porque no 2-0 você causa ao adversário um desespero, né? Então o Diniz teria que mexer ali e tal, e o Inter poderia aproveitar esses contra-ataques. E teve contra-ataque no segundo tempo para matar o jogo, mas não matou. A gente fala um pouquinho mais desse segundo tempo daqui a pouco. E aí, antes de falar da equipe, e antes de falar, né, do primeiro tempo em si, e antes de terminar de falar desse primeiro tempo, eu queria, né, falar também, óbvio, da escalação do Internacional, que tinha Rocher, Hugo Malho pela direita, Vitão, Mercado e René construindo essa zaga, essa linha de 4. Logo à frente tinha Arangues e Johnny. Johnny muito bom primeiro tempo do Johnny. Alan Patrick à frente, né, fazendo ali mais ou menos o que o Ganso faz no Inter, no Fluminense, né? O Alan Patrick, a bola precisa passar por ele para o Internacional começar a construir as jogadas, né? Pelo lado direito do Alan Patrick tinha o Maurício, que não jogou muito bem. Pelo lado esquerdo tinha o Wanderson, que é um cara de enfrentamento um contra um muito forte, e o Internacional usou muito o Wanderson pela esquerda, e o Ener Valencia, que ali como 9, né? Acho que o Ener Valencia fez uma partida assim, muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Ele já não tinha jogado tão bem no primeiro jogo, no Maracanã. É claro que ele pegava muitas bolas ali, às vezes, sozinho, e aí ele tinha que resolver. Assim, pode até ter sido importante no primeiro jogo, mas perdeu também alguns gols, né? Então, no segundo jogo, mesma coisa, perdeu muito gol, e a gente vai falar isso no segundo tempo. Vamos para o segundo tempo, né? Segundo tempo, o Diniz, ele mexe na equipe do Fluminense, e aí para mim foi o ponto chave da virada do Fluminense, não da virada de jogo, mas da virada de postura, né? Da virada de postura do time do Fluminense. Então o Diniz ali no segundo tempo, no começo, né? No intervalo ele coloca o John Kennedy, né? Deixa eu dar uma analisada aqui melhor. Ele coloca o John Kennedy no lugar do Felipe Melo, né? E ele tira também o
E no segundo tempo, cara, o Diniz vem com umas duas mudanças, né? E eu acho que essas mudanças foram pontos-chave da virada do Fluminense. E não da virada do placar 2-1, da virada de postura que a equipe do Fluminense teve. E todo torcedor e quem acompanhou o jogo pôde perceber que essa postura, que essa virada de postura deu para perceber, né, logo no início do jogo. Então o Fluminense no início do jogo ali começou, o Diniz mexeu na equipe, colocou o John Kennedy no lugar do Felipe Melo, tirou o Alexander e colocou o Martinelli. E eu vou te explicar como é que ficou o time do Fluminense depois dessas duas mudanças. Bom, o time do Fluminense depois dessas duas mudanças ficou Fábio, Guga pela direita, Nino, André voltou para a zaga, né? Então, voltou que eu falo é porque o André faz essa função várias vezes na equipe do Fluminense. Então ficou Guga, Nino, André e Marcelo. No meio de campo ficou o Martinelli, né? Que entrou no lugar do Alexander, e Ganso. Então ficou Martinelli e Ganso no meio de campo. Então à frente, né? O Fluminense meio que desconstruiu essa trinca de meios, né? De meias, né? No meio do campo. Então ficou quatro jogadores na linha de defesa, dois homens no meio de campo, parecido com o primeiro jogo da semifinal, né? Ficou Martinelli e Ganso, e à frente ficou Arias, Cano, John Kennedy e Keno. Então ficou meio que parecido com o primeiro jogo, mas cara, são contextos diferentes, né? Esses quatro da frente, esse 4-2-4 que o Fluminense teve no primeiro jogo, logo de início, e no segundo jogo, são totalmente contextos diferentes, né? Porque você tem o segundo tempo, né? Falando desse segundo jogo de ontem, você tem o segundo tempo onde você tem que criar, onde você tem que ter uma pressão ofensiva maior, né? Você necessita de ter jogadores para finalizar, para ter uma pressão mais contundente, né? Então o Fluminense começou no segundo tempo melhor do que no primeiro tempo. Acho que o Fluminense mexeu, mudou muito com a postura. Acho que esse foi determinante para o Fluminense começar a criar mais jogadas, e o Inter sentiu isso, tá? O Inter sentiu essa mudança de postura do Fluminense, que a qualquer momento ali podia empatar o jogo, tá? E com essa pressão que o Fluminense estava tendo, com esses dois jogadores de meio de campo somente, você tem um contra-ataque, né? Você oferece contra-ataque para o seu adversário. Então o Internacional, que muitas vezes é especialista nisso, é especialista em formar contra-ataques, né? Porque você tem Alan Patrick, você tem o Wanderson, que é muito rápido, você tem o Valência, que embora seja o 9, embora seja centroavante, mas ele sai muito da área, às vezes ele faz a ponta esquerda, a ponta direita. Então é um cara que corre muito, né? Ele se movimenta muito ali nos espaços em que os adversários deixam, né? Então o Ener Valencia também é um cara desse. Só que o Inter teve contra-ataque para matar o jogo, cara. O Inter teve dois contra-ataques ali, três, que poderia ali matar sim o jogo. Mas, cara, não tem o que fazer. Copa Libertadores e qualquer campeonato é de quem aproveita mais as chances, é de quem é mais letal, né? E de quem é mais corajoso. Isso também tem que ser ressaltado. De quem é mais corajoso. Porque no primeiro jogo o Inter teve chance de matar o jogo de acordo com as mudanças do Kudê, né? Se o Kudê tivesse mexido diferente, tivesse uma postura diferente no primeiro jogo, talvez o Inter tivesse ganhado, né, o primeiro jogo. Então, o Diniz, ali no segundo tempo, ele se viu com uma obrigação, basicamente, de colocar o time para frente. E, cara, ele tirou o zagueiro e colocou o André de volante, embora seja normal para os tricolores, mas assim, é uma mudança drástica, né? É uma mudança significativa. E aí ele tira o Alexander e coloca o Martinelli, né? Porque ali são dois, assim, trocou 6 por meia dúzia, por questão de posição, mas o Alexander é um cara mais ofensivo. Então o Martinelli entrou ali para cobrir certos espaços deixados pela equipe do Fluminense. Bom, e continua um jogo muito truncado no segundo tempo, o Fluminense tentando pressionar e o Inter conseguindo fazer esses contra-ataques, fazendo essas saídas muito rápidas no contra-ataque, e o Inter poderia matar o jogo, como a gente tinha falado. O Ener Valencia teve duas chances para matar o jogo e não matou. E o Fluminense continua ali tentando pressionar e tal, e até que o Diniz mexe novamente na equipe. Aos 20 minutos o Diniz tira o Ganso, né, porque já estava ali já um pouco cansado, e coloca o Lima.
né? E isso também foi um fator também muito importante para uma mexida novamente de esquema no Fluminense. O jogo basicamente continua truncado, o Fluminense tentando pressionar a equipe do Inter e o Inter continuando a sair muito bem pelo meio e acionando os pontas ou o Ener Valencia caindo nas extremidades do campo, né? E aos 30 minutos o Inter mexe, ele tira o Maurício, coloca o Depena e tira o Arangues e coloca o Bruno Henrique, que é volante. Então o Kudê ali, ele coloca um time basicamente um pouco mais retraído, né? Porque o Depena e o Bruno Henrique são homens um pouco mais marcadores, né? Talvez o Depena não muito, mas o Bruno Henrique sim. É um cara que é volante de origem, então é um cara de muita marcação. Então o Internacional, ele com essas mudanças, ele ficou um pouco mais retraído esperando mais o Fluminense. Então foi aí que o Diniz resolveu mexer. Aos 35 minutos o Diniz tira o Guga e coloca o Ione Gonzalez. E aí que eu falo da coragem. O Diniz percebeu que o Kudê retraiu mais a sua equipe, esperando mais o Fluminense para poder sair no contra-ataque de novo. E o Diniz percebeu isso e já tirou o Guga e colocou o Ione Gonzalez. E aí eu vou te explicar como ficou a equipe do Fluminense depois dessas mudanças. Bom, o time do Fluminense ficou basicamente ali com um 3-2-5 após as mudanças que o Diniz fez, né? E relembrando as mudanças, no intervalo, John Kennedy entrando no lugar do Felipe Melo. Alexander sai para a entrada do Martinelli. E aí o André vai para a zaga e ali fica mais ou menos a estrutura que foi o primeiro jogo do Fluminense, né? Um 4-2-4. Bom, depois, aos 20 minutos, o Ganso sai para a entrada do Lima, né? Aos 30 minutos, o Inter mexe, tira o Maurício, entra o Depena, tira o Arangues e entra o Bruno Henrique. Então o Kudê mexe para deixar o Inter mais retraído, esperando mais o Fluminense. Então o Diniz percebe isso e coloca o Ione Gonzalez no lugar do Guga. E aí eu vou te explicar, né, como é que o Inter ficou, como é que o Fluminense ficou após essas mudanças, né? Ficou basicamente um 3-2-5. Ele coloca o Nino pela direita para fazer essa saída de bola. O Martinelli entra um pouco mais, ele volta um pouco mais para a zaga, então o Martinelli fica ali como zagueiro central, mais ali para uma saída de bola. E pela esquerda fica o André, então são 3 zagueiros. Bom, o Lima ficou como um ala, né, um ala direito, né, ele ficou ali fazendo essa função. Pela ala esquerda, basicamente ele ficou o Marcelo, mas o Marcelo entra um pouco mais para o meio de campo, então ficou 3 zagueiros, né? Nino, Martinelli e André, Lima pela direita, né? Um pouco mais à frente, óbvio. Marcelo entrando no meio, né? Caindo um pouco para o meio, porque ali já tinha o Keno, né? Pela esquerda, então o Keno fazia essa profundidade e o Marcelo jogava pelo meio. O Arias voltava um pouco mais para fazer essa criação. Então foi bom para o Fluminense não colocar o Arias lá na profundidade, lá na lateral, porque o Fluminense perdia muito ali no controle da bola, na criação, né? Porque o Arias é muito importante nisso. E ali o Ione Gonzalez era esse ponta direita e os dois centroavantes, Cano e John Kennedy. Então você tinha basicamente um 3-2-5, né? Nino, Martinelli e André, né? Os dois do meio seriam Marcelo e Arias, porque eles ficaram basicamente ali como 2 homens de meio. Os 5, né, à frente era o Lima, que chegava muito forte. Lima, do outro lado, Keno. Aí tinha Ione Gonzalez, Cano e John Kennedy. Então eram 5 homens ali atacando. E até que o Fluminense conseguiu fazer o seu gol numa jogada espetacular ali, que o André abre pro Keno, né, se eu não me engano. O Keno faz a jogada, ele toca no Marcelo, mas não sei se tem gente falando sobre isso, mas o Keno toca no Marcelo e o Marcelo abre a perna, faz um corta-luz, porque ele sabia que o Cano estava ali, né? O Cano, né, o Germán Cano estava ali. Então o Marcelo, quando percebeu isso, fez um corta-luz, a bola passou e o Cano pegou essa bola e tocou no John Kennedy, né? John Kennedy pegou a bola e fez o gol numa saída, num golaço, né, cara? Assim, foi um gol de 9, né? Foi um gol de 9. Acho que poucos centroavantes no Campeonato Brasileiro têm essa calma que o John Kennedy tem.
é um cara que é muito novo, mas parece que já é experiente, né? Já é cobra da bola, como a gente fala. O John Kennedy é muito bom jogador, cara, muito bom jogador. Vem ajudando o Fluminense muitas vezes durante o ano, veio ajudando muitas vezes o Fluminense. Então, golaço, cara, golaço, um tapa, quando o Rocher saiu, ele já deu tapa, então 1-1 Fluminense, cara. E é bom ressaltar também que após o gol do Fluminense, você vê como que é importante ter o treinador ali, né, cara? Ter um treinador diferente. Quando o Fluminense empata o jogo, o Diniz, ao mesmo tempo, ele vem e coloca o Marlon dentro do jogo. O Marlon entrou no lugar do Keno. Então, o que aconteceu com o esquema do Fluminense? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar como que o esquema do Fluminense ficou após a entrada do Marlon no lugar do Keno. Bom, o Fluminense empatou o jogo e o Diniz falou: olha, se for para pênalti, a gente vence, porque também a gente está com mais confiança na partida, né? E ali, cara, 1-1, o Fluminense era um jogo que ele voltou a ser um jogo disputado, né? Então o Diniz colocou o Marlon no lugar do Keno e o esquema do Fluminense ficou assim. Fábio Lima pela direita, então eu tinha te falado que o Lima ele estava um pouco mais à frente como ala direita, então ele recua um pouco o Lima porque não precisa mais atacar daquela forma, então o Lima volta um pouco mais, faz essa lateral direita. Nino continua como zagueiro, o Marlon, né, que entrou no lugar do Keno, vai ser esse zagueiro, então consequentemente o André volta para o meio de campo, Marcelo pela esquerda. Então André e Martinelli fazem essa dupla de volantes, né? Logo à frente a gente tem o Arias como meia de campo, como esse meia armador. Pela direita, né? Pela direita do Arias ali tinha o Ione Gonzalez, Cano, John Kennedy e não, basicamente foi isso, né? Ione Gonzalez, Cano e John Kennedy. Então o John Kennedy caiu um pouco mais pela esquerda, porque você não precisa mais atacar da forma que estava atacando, né? O Diniz mexeu na equipe para deixar um pouco mais equilibrado e voltar um pouco, né? Voltar como que começou o jogo, né? Porque, te lembrando de novo, o Fluminense começou a partida com Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Meio de campo tinha o André, Alexander e Ganso, então tinham 3 homens, né? Então nessa mudança que eu tô te falando, ficou Martinelli, André e Arias. Então basicamente que voltou ali como o Fluminense iniciou a partida. E cara, naturalmente qualquer adversário quando sofre esse empate, e não só a equipe, mas a torcida, o ambiente, quando o Fluminense empata, acho que o ambiente seja o mais clubista tricolor e seja o menos clubista. Cara, você imaginou, o Fluminense vai virar esse jogo, né? O Fluminense vai virar esse jogo. Quando o Fluminense empatou e ali faltavam 10 minutos ainda para o jogo terminar, cara, você já imaginou, o Fluminense vai virar esse jogo. Porque o Inter sente muito essas questões de mudanças drásticas do jogo. O Inter sente muito, né? Então o Diniz mexeu, recompôs o time, deixou um time mais equilibrado, mais encorpado, né? Então o Inter sofreu muito, cara. Após o empate, o Inter sentiu muito, o ambiente no estádio sentiu, a torcida do Fluminense começou a ditar o ritmo nas arquibancadas, né? Isso foi bonito também. E, cara, o Fluminense cresceu na partida, o Inter não conseguia se achar em campo, né? Não conseguia se achar em campo. O Fluminense começou a crescer na partida, a chegar mais perto do gol. E ali, cara, aos 86, numa jogada pela direita, né? Numa jogada pela direita, acho que o Lima joga essa bola na frente, chega no Ione Gonzalez, o Ione Gonzalez joga pro John Kennedy e mais uma participação do John Kennedy. Novamente falando a participação dele na equipe do Fluminense, no ano do Fluminense, né? Acho que se tudo acontecer e se o Fluminense for campeão da Libertadores, acho que tem alguns jogadores ali de destaque. Tem o Fábio, com certeza tu vai ter o Fábio, você vai ter o Samuel Xavier, porque se não fosse o Samuel Xavier, o Fluminense não estaria aqui também, né, na final, não teria passado do Argentino Júnior, porque o Samuel Xavier fez o último gol lá de empate. O Samuel Xavier faz o gol aqui na classificação do Fluminense, que para mim o Samuel Xavier foi o cara das quartas de final da equipe do Flu. Então, assim, tem vários jogadores. Marcelo voltando pro Fluminense, o André, você tem o Alexander, você tem o Ganso, que
De novo, né? A gente falava muito do Ganso como o maestro dessa equipe, o cara que nunca podia sair da equipe, pra ironia do destino, né, cara? O Ganso ficou ali algumas vezes de fora da equipe e, cara, assim, o Fluminense conseguiu se sair muito bem com algumas outras saídas. Ali a entrada do John Kennedy também explica muito essa saída do Ganso, né? Porque o John Kennedy ali ele faz aquela. Ele entra naquela linha de quatro ofensiva, né? Então o John Kennedy tem grande participação nisso. Então são vários jogadores, né? Acho que os 11, claro, vão ficar marcados se o Fluminense for campeão. Alguns jogadores ali que entraram que também foram importantes. Então, assim, terminando de falar, né, do jogo, o Cano vira o jogo numa virada espetacular. Acho que o Fluminense. Acho que o jogo do Fluminense contra o Internacional resumiu a campanha. Acho que o Fluminense vem fazendo uma campanha espetacular. Acho que é espetacular. Tem muito da torcida do Fluminense, é claro, o ambiente para que isso seja positivo. A sensação de não desistir nunca, acho que a torcida do Fluminense teve muito isso no jogo de ontem. O time do Fluminense não desistiu em nenhum momento, acho que o primeiro jogo também fala muito disso. O Fluminense se via ali um ambiente muito, muito diferente do que é o comum do Maracanã, um ambiente para baixo quando o Inter vira no Maracanã. E ali, cara, o Diniz não deixa o Fluminense se abater, né? E o Fluminense vai lá e empata num gol do Cano, improvável. Então, é uma equipe que não desiste nunca. E isso mostrou ainda mais no Beira-Rio ontem. O Fluminense foi lá e empatou a partida. E logo assim, depois de 6 minutos, 7 minutos, o Fluminense vai lá e vira. E aí, quando virou, cara, aí acabou o jogo. Não tem como o Fluminense deixar escapar isso, porque e não pode deixar escapar, mas o Fábio fez uma defesa espetacular. A gente acha que é comum do Fábio, porque ele sempre faz essas defesas, né? Mas o Fábio é espetacular, com 42 anos, não sei se tem 42, 43, mas é um cara espetacular, cara. Com essa idade, fez aquela defesa e tal. E, cara, passou o Fluminense tá na final, ganhou quem foi o mais corajoso, e não venha falar que o Kudê anulou o time do Diniz nessa semifinal, porque, cara, o Kudê tem muita participação nisso negativamente, tá? Tanto no primeiro jogo como no segundo. O Diniz foi o mais corajoso, o time do Fluminense foi o mais corajoso, a torcida do Fluminense foi a que nunca desistiu, tanto do primeiro jogo, tanto no segundo como ontem. Cara, então a equipe do Fluminense merece sim passar, né? Merece passar quem foi mais eficaz, quem foi mais corajoso. E quem foi tudo isso foi o time do Fluminense, cara. Então não venha falar que o mérito é do Inter. Mérito não. O Inter anulou o Fluminense, o Internacional foi melhor na semifinal. Cara, não venha com esse papo. O Fluminense foi a equipe que não desistiu em nenhum momento do jogo. Precisou mexer, precisou mudar a estrutura do time. Tava lá o treinador para fazer isso, então é muito merecida essa classificação do Fluminense, que vem muito forte para a final, seja lá contra a Boca, contra a Palmeiras, e vai se dentro do Maracanã, né? Então, Fluminense, torcedor tricolor, comenta aí se você gostou dessa análise, comenta se a noite de 2008 vai terminar no dia 4 de novembro, né, de 2023, né? Comenta aí, comenta qual foi o jogador que você achou o melhor do jogo de ontem, Fluminense Internacional. 2-1 Fluminense, parabéns ao Fluminense, parabéns aos tricolores pela classificação à final da Libertadores de 2023.